consegue já gozar de todo o seu potencial. Isso vai se desenvolvendo aos poucos. Muito embora, se a gente parar para pensar, muitas das suas qualidades já estão lá em forma de germe, né? Tipo, a criança fala, a criança raciocina, a criança anda. O que vai acontecer é que isso vai se desenvolvendo ao longo da vida, de como humano, né? Como ser humano. E por que eu estou falando isso? Porque com o espírito também acontece isso, né? Pelo menos quando a gente lê nos livros, o espírito, muito embora ele seja criado simples e ignorante, mas todas as virtudes, todas as qualidades estão dentro do espírito já em forma de germe, né? E a gente vai, ao longo das reencarnações, das milhares de reencarnações que a gente vai buscando desenvolver essas virtudes que já estão dentro da gente em forma de germe. Mas como ele mostra aqui, no início da infância, do espírito, né, não tem consciência dos seus atos, a inteligência se desenvolve pouco a pouco. Uma outra coisa que vale a pena refletir aqui é o seguinte: Deus, ele sempre leva em consideração, quando a gente pratica algum ato, ele sempre leva em consideração o nível de consciência que a pessoa tem sobre o ato que ela está praticando. Então, isso também é importante a gente refletir dentro dessa questão. Então, por exemplo, um espírito que ele está no início do seu desenvolvimento, que ele ainda não tem muito consciência dos seus atos, que, como ele diz aqui, ele ainda movimenta e tem uma atitude instintiva, é lógico que ele não vai ser julgado os seus atos da mesma forma do que um espírito que já é evoluído, que já tem mais mais tempo de existência e tem mais conhecimento. Né? Então, a gente tem que levar em consideração. E aí está a justiça de Deus. Né? Então, por exemplo, um ser primitivo que mora lá na floresta, né? Vou pegar daquelas tribos de antigamente, e esse indivíduo que mata uma outra pessoa é diferente o julgamento, por exemplo, as consequências dos seus atos, do que um espírito que já é evoluído, já tem todas esse conhecimento e inteligência. Né? Então, eu acho que isso é muito importante, né? O peso dos nossos atos, eles são a consequência dos nossos atos, vamos dizer assim, eles têm uma correlação, né, com o nosso grau de desenvolvimento, nosso grau de inteligência. Né? Então, isso que a gente precisa tomar cuidado. João? Oi, pode falar. Algumas frases ficaram na minha cabeça. Uma é do Sócrates, né, que ele fala, só sei que nada sei. Né? Aí tem o Voltaire, que ele fala que quanto mais eu leio, mais eu aprendo que eu não sei nada. Né? E tem uma outra frase que eu não sei de quem é, eu acho que é uma frase Sufi, né, que fala que quando eu era jovem eu me achava inteligente, eu queria mudar o mundo. Hoje eu vou envelhecendo, vou me tornando um sábio e descubro que eu tenho que mudar a mim mesmo, né? E aí tem aquela questão, né? Quanto mais você vai aprendendo, o conhecimento é como se fosse uma circunferência, você vai aumentando o seu conhecimento. Mas a ignorância, ela é infinita, né? A gente sempre vai ter uma coisa para aprender. Enfim, eu acho que eu concordo, né? Do início da informação a gente não sabe nada, a gente vai aprendendo, né? É um caminho. E à medida que a gente vai caminhando, a gente vai conquistando e cada coisa que a gente conquista, a gente vê que tem tanto mais para conquistar. Essa foi a minha interjeição. Eu queria, assim, pegando teu gancho aí, Danilo, fiquei pensando sobre isso, né? A questão, todos nascemos simples e ignorantes, mas todos temos em germe as potencialidades das faculdades para desenvolver, senão não haveria justiça, né? E Deus é justo, então todos temos o mesmo germe para desenvolver absolutamente tudo. E aí o que vai nos diferenciando, porque uma questão que eu me pergunto muito, assim, sobre as diferenças de personalidade, se todos nós nascemos iguais, somos criados iguais, por que a gente é tão diferente, né? Mesmo espíritos bem evoluídos, os benfeitores que a gente vê, mesmo Jesus, que é diferente provavelmente de outros cristos, existe a personalidade, existe as características próprias de cada ser,
que vão sendo criados à medida que ele vai se desenvolvendo, de acordo com as experiências, e aí ele vai desenvolvendo as faculdades e vai vivendo as experiências, e isso vai moldando, vai imprimindo características próprias, apesar da origem ser a mesma, e de todo mundo ter o mesmo potencial para se desenvolver. Isso é uma coisa que eu penso também. Todo mundo seja criado simples e ignorante, mas eu acredito que cada um tem a sua individualidade, né? E aí o que faz, tipo, as pessoas terem gostos diferentes, né? Atitudes diferentes, personalidades diferentes, né? Então, acho que quando a gente pensa que somos criados iguais, significaria do simples e ignorante, mas todos nós temos a nossa personalidade, né? E aí talvez por isso que a gente acaba sendo diferente em alguns aspectos, né? Eu acho que é que tá a graça do universo também, né? De você conseguir avançar todas essas individualidades até o seu potencial máximo, né? Porque o que seria do verde se todo mundo fosse amarelo, né? É legal que a gente tem essa multiplicidade, né? Desculpa, Thaís, te cortei. É o livre-arbítrio. Isso aí. É porque a gente fala assim, Jesus sabe quais são as minhas potencialidades para que eu possa desenvolver, para que eu possa contribuir, me desenvolver, ok? Mas todos nós temos as mesmas potencialidades, todos somos criados simples e ignorantes lá no começo, né? Então, o que diferencia as minhas potencialidades da outra pessoa, né? O porquê que eu vou desenvolver mais alguma característica, uma peculiaridade depois, não agora, que a gente é tudo muito assim misturado, né? Nos níveis de desenvolvimento, então é normal que a gente seja bem diferente um do outro, que cada um está no seu ritmo, que é na escala que é infinita. Mas se tu pensar nos seres bem desenvolvidos, eles mesmo assim, eles atingiram um nível grande de conhecimento, essa esfera de conhecimento aí que tu estava falando é gigantesca. Ainda existe ignorância, sim, mas mesmo assim eles têm as suas próprias peculiaridades, né? As suas próprias forças que são diferentes uns dos outros. Isso realmente é uma beleza, é muito bonito. É mesmo, né? Eu acho que, Luiz, eu acho que é necessário que cada um seja diferente para que haja uma harmonia de conjunto na relação de tudo que tem que seja feito. Se não, você imagina, por exemplo, na Terra, se todo mundo fosse igual, como é que funcionaria? Eu acho que assim, filosofando aqui, né? Eu nunca li isso em lugar nenhum, mas estou pensando aqui. Eu acho que assim, a diferença talvez acontece mais de um ponto intelectual. Assim, do ponto de vista moral, eu acho que tende a ser muito parecido, né? Então todo mundo evolui de uma mesma forma na bondade, na caridade, no amor, né? Acho que isso acaba sendo meio que homogêneo, né? Agora a parte intelectual no sentido que talvez um tenha um conhecimento mais na arte, outro tenha um conhecimento mais na natureza, o outro tenha conhecimento mais na música, por exemplo. Aí eu acho que cada um pode ter as suas particularidades, cada um vai para um canto para ter justamente essa harmonia do universo. Mas do ponto de vista moral, eu acho que todo mundo meio que chega no mesmo lugar, né? Esse, pelo menos é o que eu tô pensando agora, né? Nessa reflexão que a gente está fazendo aqui, né? Acho que a caridade, a bondade precisaria ser aquela que Jesus ensinou, por exemplo. Né? Sei. Eu não sei se vocês vão entender a referência, mas eu sou nerd e eu joguei minha vida inteira RPG quando era mais jovem. Não sei se vocês jogaram RPG. Mais ou menos, você vai criar um personagem, eu quero botar 6, vamos dizer, você tem 30 pontos, vou botar 6 de agilidade, 10 de inteligência, 4 de força, e você tem o seu espectro, né? E, sei lá, por mais que cada vida a gente tenha perfis diferentes, eu acho que nós, como almas, temos um perfil que vai passando de vida em vida, né? Vai se aprimorando. Enfim, referência nerd, desculpa aí. Bom, eu vou continuar aqui. Qual é o estado da alma na sua primeira encarnação? Daí eu vou jogar aqui. Um papel em branco, né? O da infância na vida corporal. A inteligência
então apenas desabrocha. A alma se ensaia para a vida. Então é isso, né? A alma está se desenvolvendo. Aí o Kardec faz aqui a pergunta, né? As luzes selvagens são almas no estado de infância? Aqui o Kardec ele utiliza a palavra selvagens para referenciar, por exemplo, aquelas pessoas que reencarnavam, por exemplo, em tribos, né, no meio da floresta, que acredito que em 1800 e bolinha já tinha mais do que tem hoje em dia, por exemplo, né? Então que a inteligência intelectual não está tão grande assim como nas grandes cidades, né? Então acho que é por isso que Kardec utiliza os selvagens aqui no caso como uma referência. Então ele faz essa pergunta, né? Dos nossos selvagens são almas do estado de infância? O que vocês acham? Eu acho que sim. Às vezes eu acho que são muito mais avançados do que a gente, em alguns aspectos. Aí ele fala aqui, ó, da infância relativa, pois já são almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões. Então ele fala que é uma infância assim, relativa, né? Já não é, quer dizer, por exemplo, se a gente pegar, né, homens assim na época da caverna, homens não sei o que, todos aqueles homem de Neandertal, por exemplo, eu acho que talvez sejam espíritos ainda numa escala menos desenvolvida do que, por exemplo, das tribos que ele está querendo dizer aqui. Então, na questão das tribos, é uma infância relativa, né? Mas não já, né? Pois são uma infância relativa porque são almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões. Alguém quer fazer algum comentário ou eu posso seguir na próxima? Seguir. Então, as paixões são um sinal de desenvolvimento? Aqui eu já joguei aqui, né? De desenvolvimento, sim. De perfeição, porém, não. São sinal de atividade e de consciência do eu, porquanto na alma primitiva a inteligência e a vida se acham no estado de germe. Então é isso que Kardec está dizendo, né? Kardec não, os espíritos estão dizendo, né? Que a paixão é um desenvolvimento, mas ainda não de perfeição, né? Então, o budismo fala que todo sofrimento vem de paixão, né? E que a maneira de você alcançar o nirvana seria você liberar de qualquer paixão. Eu não sei se eu concordo ou não, mas é a visão que eles têm, né? Mas, não sei, se você pensa, vamos dizer, não sei. Eu passo a bola. O que eu já assim, já li assim do ponto assim do espiritismo, o sofrimento é sempre importante para fazer a gente voltar para o caminho das leis divinas, né? Então, sempre quando eu me afasto das leis de Deus, o sofrimento pode ser um convite para eu voltar para essas leis, né? Então é mais ou menos isso, né? Quando, por exemplo, uma reflexão aqui, né? Não existe o mal propriamente dito, né? O mal não foi criado por Deus. O que foi criado por Deus foi o bem, né? Então, quando a gente não faz o bem, a gente tem o mal, né? É um contraste. Da mesma forma, por exemplo, por exemplo, quando você não tem luz, é escuridão, né? Então é um contraste. Então, quando você não faz o bem, você está no caminho do mal, porque você não está praticando bem, e o sofrimento ele vem um convite para você voltar para o caminho do bem. Então é isso que eu tento interpretar dessa forma, né? Então ele é um convite para o nosso desenvolvimento e é um convite para a gente voltar a seguir, né, a caminhar nas leis divinas, né, no caminho do bem. Talvez correlacionando essas duas filosofias, a espírita e a budista, né? Que o budismo diz que o sofrimento é fruto do desejo, da paixão, e no espiritismo fala que o sofrimento é fruto de você não estar tomando boas decisões. Você consegue, logicamente, tirar a conclusão de que paixões mal gerenciadas levam ao
a fugir do caminho correto, né? É. O que gera o sofrimento. Então dá É, para juntar as duas ideias. Eu não sou dessa área assim da psicologia e tal, então esses conceitos eu sou muito ruim em curtir de paixão e assim essa parte mais psicológica assim eu sou péssimo. Mas por exemplo eu entendo talvez que a paixão talvez nos cega, né? Você investe muita energia numa coisa e que em excesso talvez você cega para outros pontos de vista, né? Então, por exemplo, muito apaixonado pelo meu trabalho, eu vou focar totalmente no meu trabalho e esqueço da minha família, por exemplo, não sei. Né? Então, talvez por causa disso que... Né? Aí acontece alguma coisa com a minha família, né? Acontece alguma coisa com meu filho, isso me deixa extremamente mal e faz eu refletir, por exemplo, que eu estou dando menos atenção à minha família e tem que, então, equilibrar as coisas. Né? Então, eu não sei. Estava pensando para isso. Posso fazer um comentário? Pode. Para mim, a paixão está vinculada às questões da encarnação, da materialidade, da vida na matéria. Então, toda vez que tu dá peso, importância para essas paixões, tu tá te afastando, talvez, de certa forma, das questões espirituais, e aí talvez está juntando com o que o budismo prega, né? Aí tem o sofrimento, né? Que aí tu tá abrindo mão desprezando as questões espirituais, desenvolvimento espiritual, que é o que a gente realmente precisa buscar, e aí vem o sofrimento, porque tu tá dando mais atenção do teu tempo para as paixões, que para mim são as questões da materialidade. Então é a vida material, é esse corpo, é o trabalho, é essa personalidade que eu tenho hoje, é essa vida que eu vivo hoje, é o meu trabalho, é a família, mas não as relações com aqueles seres, mas sim a posse, né? Então eu faço um pouco assim essa leitura quando eu vejo paixões, eu fico pensando nesses desejos que a gente tem relacionado com o ar encarnado. Eu tava lendo um livro, o João, você quer comentar? Eu posso passar. Eu quero dar um pitaco nessa questão, porque quando a gente lê que de infância relativa, pois já há almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões. Então, as paixões, elas estão relacionadas de alguma forma com o entendimento aí que são almas desenvolvidas, ou seja, existem paixões. Agora, a questão que a Thais estava falando, questões materiais, sim, temos as paixões materiais, mas a gente não pode esquecer que também essas paixões elas vão com o espírito, né? Quando a gente desdobra a noite, normalmente a gente acaba às vezes indo atrás do que consciente ou inconsciente são as paixões que nós temos dentro de nós. E mesmo desencarnado, quando a gente fala a pessoa vai para o umbral, né? O umbral, na realidade, é um estado de consciência, que ela vibra naquele estado, e ela vai encontrar outros no mesmo estado de consciência e acaba formando ali um ambiente de pessoas dentro daquele estado de sofrimento. Então, nós vamos encontrar aí, como um exemplo aí, por exemplo, o Vale das Orgias, né? Que é um lugar de paixões e que aí vai entrar a história aí que estava falando... a gente sai do equilíbrio. Quando você vai aos extremos, ou na falta ou no excesso, você desequilibra e você vai sair do desenvolvimento. Então, o que acontece? Uma paixão excessiva sexual, você vai ter uma deformação, vamos dizer assim, do seu caminho. Em vez de você ir reto, caminhar na evolução, isso daí vai te deixar meio parado, atrasado. Você vai se perder um pouco ali para depois retomar o seu caminho de desenvolvimento. Então, aí eu falo assim, dentro da linguagem budista, né, ele fala que a gente tem que ter o caminho do meio. A corda não pode nem estar muito esticada, nem pouco esticada, que senão não dá o tom correto, não dá o tom certo. O taoísmo é o equilíbrio do yin e do yang. O taoísmo fala exatamente isso. Quando existe a harmonia
entre o yin e o yang, você não tem extremos, você segue numa linha de desenvolvimento evolutivo. Se você perde o equilíbrio e fica num dos extremos, ou no excesso ou na falta, você você segue na linha do tempo, mas para a evolução, você fica estagnado ali. Então, a gente precisa entender que se a questão está dando que a alma são desenvolvidas, visto que já nutrem paixões, as paixões elas não são ruins, elas são equilibradas. Ela tem que estar numa harmonia dentro do seu contexto evolutivo, né? E aí a gente vai levando a evolução na linha do tempo, a gente vai seguindo à frente e vai melhorando cada vez mais e provavelmente certas paixões elas deixam de existir, deixam de ser necessárias, mas a questão está deixando bem claro que se são almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões. Então, as paixões não são ruins. Elas só não podem desequilibrar. Se você pegar, estava aqui procurando, porque paixão me veio a ideia da paixão de Cristo, né? Eu fui aqui pesquisar um pouco e estava vendo que o termo paixão provém do latim passio, que significa sofrimento. Sofrimento. Doideira, né? É. Mas, enfim, quando eu penso paixão, me dá a ideia de um sentimento muito nutrido, desequilibrado. Mas também não necessariamente quando você ama alguém, quando você é apaixonado por alguém, mas é desequilibrado de certa forma. Enfim, mas pelo menos a gente está nutrindo desafios para crescer, né? Então. Uma vez num filme, tinha um rapaz que ele queria ser escritor, escrever poesia, ele adorava escutar poesia, mas ele estava faltando ali alguma coisa, ele não conseguia ir para frente. E uma vez ele ficou muito frustrado, revoltado, e o seu mestre lá, o professor na faculdade, falou para ele assim, falou, para você ser um artista de sucesso e se expressar, colocar para fora o que você sente, você tem que ter uma coisa na vida, porque sem ela você não vai ter força suficiente para realmente se expressar. Você precisa ter uma paixão. Interessante. Então é um termo que tem os dois conotações, né? Tanto positiva quanto negativa. Exatamente. Né? Interessante. Vou continuar aqui então, agora que é o comentário de Kardec, né? A vida, em seu conjunto, apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal. Ele passa gradualmente no estado de embrião ao de infância, para chegar percorrendo sucessivos períodos ao de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de que para o espírito não há declínio nem decrepitude, como na vida corporal. Que a sua vida teve começo, não terá fim. Que imenso tempo lhe é necessário, do nosso ponto de vista, para passar da infância espírita ao completo desenvolvimento, e que o seu progresso se realiza, não no único mundo, mas vivendo ele em mundos diversos. A vida do espírito, pois, se compõe de uma experiência de existências corpóreas, cada uma das quais representa para ele uma ocasião de progredir, do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, e cada um dos quais o homem obtém um acréscimo na experiência e de instrução. Mas assim como na vida do homem, há dias que nenhum fruto produzem. Na do espírito há existências corporais que ele nenhum resultado colhe, porque não soube aproveitar. Igual o vídeo que eu acho que esqueci agora, que mandaram que a Fran mandou no grupo lá dos Amigos da Luz, né? Que o cara desencarna como se fosse depois do jogo, né? Ele fala, vou ser sincero para você, essa encarnação eu tirei para descansar, eu não fui para fazer nada, né? É muito legal os vídeos do Amigo da Luz, tem vários. O cara é muito inteligente, acho que é Fábio De Luca o nome do cara do canal, que ele faz o texto e edita, né? Ele consegue ter umas sacadas boas da doutrina, ele consegue pôr humor. Né?
Então é isso, a gente consegue fazer uma relação com a vida do espírito conforme a nossa vida física, né? Então o espírito se desenvolve, né, e vai. A única diferença é que, diferentemente na vida física, o espírito ele não para, né? A evolução do espírito sempre progride, né? A vida do espírito é eterna, diferentemente da vida física nossa aqui na existência, né? E, assim, tem outros momentos aqui no Livro dos Espíritos que Kardec faz algumas perguntas relacionadas com a inteligência do espírito. Não diria inteligência, mas o conhecimento do espírito enquanto encarnado, enquanto desencarnado. E, assim, quando a gente desencarna, o nosso conhecimento ele meio que se amplia, né? E muitas vezes essa perda de tempo que o espírito teve numa encarnação, quando ele chega na erraticidade, isso é um motivo de sofrimento para ele, de ter perdido uma oportunidade que vale muito a pena. E isso é uma coisa que a gente pode trazer até para a gente, né? Imagina, nós estamos aqui encarnados num momento muito crucial para o planeta, né? Em que nós estudamos o Espiritismo, temos uma ideia que o Espiritismo nos traz sobre transição planetária, que estamos passando por um momento, né, onde o mundo está entrando no mundo de regeneração, várias coisas acontecendo. Então, acredito eu que é uma encarnação importante para todos nós, né? Seja do ponto de vista individual, através dos sofrimentos coletivos que nós estamos passando, das dificuldades que nós estamos passando, mas também uma importância talvez coletiva, né? Nós sabendo dessas informações que a espiritualidade nos traz, né? O que será que a gente está fazendo com isso para tentar fazer um mundo melhor, né? Então, julgo eu que é uma encarnação num momento importante, né? Se um técnico chamasse a gente para entrar no jogo faltando lá 40 do segundo tempo, né? Então, e você não quer decepcionar, né? Eu sempre fico pensando nisso, né? O que será que eu estou fazendo da minha encarnação? Será que eu não vou chegar do lado de lá e ficar decepcionado e falar, puta merda, perdi um monte de oportunidade, né? Então é uma coisa que a gente tem que sempre, igual acho que o Alex estava falando na parte da palestra dele, mas eu acho sempre que a gente precisa, alguns momentos do dia, pensar que nós somos espíritos eternos, que estamos num processo de progressão, que a vida encarnada, ela nada mais é do que uma oportunidade, uma escola de aprendizado, e que a gente tem que tentar progredir, né? Porque se a gente não faz esse stop assim durante o dia, a gente vai numa avalanche de problemas físicos que acontecem e a gente acaba se desconectando do que realmente é importante, né? Então, essa parte que ele finaliza aqui, né? Assim como na vida do homem há dias que nenhum fruto produz, e a do espírito há existências corporais que nele nenhum resultado colhe, porque não a soube aproveitar, é algo que para a gente não pode mais acontecer dessa forma, né? Então, de alguma maneira, a gente precisa sair melhor do que a gente entrou, né? Porque é aquilo que eu falei, né? Deus, as consequências dos nossos atos são diretamente relacionadas com o nosso conhecimento. Então, tudo bem, uma pessoa que reencarna aqui na Terra e não tem noção nenhuma disso que a gente está conversando, talvez as consequências deles, quando ele desencarna, não serão tão grandes quanto para nós, por exemplo, que já temos essa consciência do que está acontecendo com o mundo e o que a gente precisa fazer para viver bem como sociedade ou como forma individual, né? Lembrando a frase, né, que não fazer o bem já é fazer o mal, né? Então, isso aqui, esse final aqui que Kardec põe é um final muito, muito importante aqui, né? De a gente saber fazer alguma coisa de útil na nossa encarnação, né? É verdade. Cara, tem uma pessoa aqui que quer aparecer. Tá olhando pra mim. Tudo bem com você? É meu filho para quê? Mas ele não quer aparecer, não. Ele só veio aqui dar um oi. Opa, eu vou aqui, ó. Então, a próxima pergunta, né? Eu gosto muito de ler o Livro dos Espíritos e assim, eu gosto de deixar a mente fluir, que eu acho que isso é importante, né? Acho que às vezes a gente lê muito e reflete pouco. Então, às vezes é importante ler
e deixar esse conhecimento, trazer outros conhecimentos e talvez, eu acho que é melhor para dar uma enraizada, assim, né, a gente, né? Senão é um livro muito rico de informação, né? Vamos lá. Ó. Pode alguém, por um proceder impecável da vida atual, transpor todos os degraus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermediários? Kardec foi fundo nessa, né? Ele está falando, dá para em uma encarnação só se resolver todos os problemas e virar espírito perfeito, né? Mais ou menos isso que ele está perguntando. O que vocês acham, né? Claro que não. É preciso passar pelo processo, não pode pular. Não tem como pular a etapa, né, Lúcia? Não, já tinha pulado. É verdade. Esse para dar um jeito, né? Eu gosto muito, quer ver? Olha a primeira frase, né? Que, tipo, não, pois o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Então, quer dizer, tipo, já começa aí, né? Tipo, existem degraus que a gente vai alcançar que ainda está fora da nossa compreensão, né? Então, já começa... O que a gente acha que é perfeito, na verdade, não é ainda, né? Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto comporte a sua natureza, a sua natureza terrena. Mas isso não é a perfeição absoluta. Dá-se com o espírito o que significa com a criança, que por mais precoce que seja, tem de passar pela juventude, antes de chegar à idade da amadureza. E também com o enfermo que, para recobrar a saúde, tem que passar pela convalescência. Demais, ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral. Se somente se adiantou num sentido, importa se adiante no outro, para atingir o extremo superior da escala. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirem. Então não dá, né? Não dá. Mas é importante também que a gente pensar nessa última parte aqui, né? Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão provas que se seguirem. Então, assim, a única certeza que a gente tem é que se a gente conseguir, né, trilhar o caminho do bem, o melhor possível, vamos dizer assim, as consequências para o futuro serão melhores. Então, uma forma da gente diminuir, por exemplo, o sofrimento para as reencarnações dores, né, seria talvez cometendo menos erros agora, por exemplo, né? Se esforçar mais, né, de aprender mais. Isso. É claro que tem aqueles... Muitas vezes a gente vem sofrer por missão. A gente, né, alguns espíritos mais evoluídos. Né? Eu, por exemplo, acho que não entro nesse quadro. Mas isso é importante a gente pensar. Então, tudo que a gente faz na nossa existência corporal, quer queira, quer não, gera consequências. Então, né, é importante a gente tentar ali seguir o melhor possível, como o Alex falou, se esforçar na medida do possível para tentar diminuir, né, a nossa marcha no caminho evolutivo, tentar poupar algum tempo e também tentar poupar alguns sofrimentos. Eu acho que quando a gente vem encarnar numa vida, né, a gente vem com um plano de encarnação, né? Nessa vida você tem o objetivo A e você conseguir se esforçar muito, você pode alcançar o objetivo B e o C, ou então você não consegue nem alcançar o A, né? Você tem um objetivo na vida para você cumprir. Se você se esforçar bastante, você consegue alcançar mais. Dizem que o Chico Xavier, quando ele encarnou, ele tinha como objetivo, acho que, eu não vou saber o número certo, mas vamos dizer, psicografar uns 7 livros. E ele psicografou quase 400, né? O cara, ele foi longe, né? O cara deu mais além da conta. Mas, por outro lado, também veio na minha cabeça uma pessoa que quer aparentar, que está se esforçando muito, mas do lado de dentro não está dando tão certo, né? Então, é complicado, né? Acho que você tem tem que dar um passo do tamanho da sua perna. Não adianta tentar pular etapa. Por exemplo, eu aprendi a falar francês falando com as pessoas. E agora
eu estou vendo que eu não sei escrever, então estou tendo que fazer curso de francês para aprender a escrever direito. Então não adianta pular etapa, você tem que passar pelos pedacinhos certinhos para você conseguir ter uma boa base, porque senão você fica com um repertório incompleto, né? Vamos continuar aqui. Pode ao menos o homem, na vida presente, preparar com segurança para si uma existência futura menos prene de amarguras? Isso pode. Né? Acabamos de discutir um pouquinho sobre isso, né? Ele fala aqui, sem dúvida, pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. Então é isso, a gente consegue ir trilhando e melhorando a nossa existência conforme o nosso conhecimento. Principalmente com a reforma íntima, né? Exatamente. A reforma íntima é muito importante, né? Mas mesmo na reforma íntima, a gente tem que entender que a gente não vai conseguir, né, resolver todos os problemas do nosso eu, né, numa única existência, né? Então a gente tem que ir com calma, né? É igual uma vez eu vi numa palestra, né? O próprio nome já diz, é reforma íntima, né? Não é construção íntima. Então significa que a gente vai aos poucos, né? Então porque senão a gente fica decepcionado, né? Eu tava pensando esses dias, tipo, tem coisa que eu sei que é errada, mas eu ainda não consigo deixar de fazer. E aí, às vezes eu faço e quando eu fiz, eu falo, putz, mas não era isso que eu tinha que fazer, né? E isso me gera uma frustração muito grande, né? Então, questões, por exemplo, às vezes de egoísmo ou de inveja, né? Você sabe que tá errado, mas a hora que você vê já foi, né? E aí você fala, não, na próxima eu vou tentar melhorar. Então, isso a gente tem que ter em mente também, que a gente não vai conseguir levantar, não vai conseguir resolver todos os problemas de uma vez só. O Felipe quer falar? Pode falar, Felipe. Levantou a mão aqui? Quase que eu não consigo. Vocês estão me escutando? Porque o meu deu um problema aqui no meu áudio quando eu fui conectar. Sim. Escutando. Pode falar, dá para entender, Vai entender. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Pode falar, pode falar. Quando você falou isso agora, me veio imediatamente na cabeça. A gente tem ouvido muito referência das religiões cristãs trazerem muita culpa, né? O que acontece hoje, principalmente no nosso país, traz uma visão sobre o cristão, né, devido a questões políticas do momento, que acabam deixando isso em highlight, né, em destaque, que a gente já era muito nas religiões cristãs. E eu acho muito bacana quando você traz uma visão positiva no final da sua fala, porque eu acho que a gente está num momento que precisa muito dessa afirmação, né, de que não é a culpa que é a proposta da doutrina, né? A doutrina ela vem para jogar luz em questões que nós como seres humanos nos fazemos a nós mesmos em vista do desafio da espiritualidade, do desafio da nossa evolução, mas que não precisa gerar culpa. A gente pode se acolher no erro, a gente pode se acolher na nossa falha e mantendo o foco que é o melhorar e que em algum momento vencer, errar mais 3 vezes, vencer outras 2 e daí para frente. Então eu estou vivendo um momento muito parecido, me lembra muito essa questão. Eu achei que era interessante trazer esse highlight no que você falou. Obrigado. A questão da culpa é muito importante. A gente vê em alguns livros, a Joana traz também essa proposta da gente não demorar muito na culpa e no arrependimento, né? E aí a gente tem o melhor exemplo que a gente tem disso é de Paulo, né? Que quando ele matou vários cristãos,
que nem eu falei uma vez, um outro estudo, ele era o melhor matador de cristãos, converteu e virou o maior divulgador do cristianismo, né? E quando Jesus apareceu para ele, ele podia ficar lá 1 hora, né, dando desculpa para Jesus ou se batendo arrependido. A única coisa que ele falou foi: Senhor, o que queres que eu faço, né? E a Joana de Ângeles, ela traz essa proposta. Tem um livro do André Luiz que ele exemplifica muito isso. Se eu não me engano, é Libertação, o nome do livro. Que quando a gente fica muito tempo na nossa tela mental da culpa e do arrependimento, naturalmente a gente reduz nossa vibração, e isso abre oportunidade para espíritos que não gostam da gente, espíritos ainda que vibram numa região mais inferior, trazer a gente mais para baixo, né? E esse exemplo tem nesse livro Libertação, que tinha uma mulher, um espírito de uma mulher que já estava desencarnada, e ela estava muito arrependida de coisas ruins que ela tinha feito. Só que isso abriu oportunidade para outro espírito que já tinha um conhecimento maior, principalmente de magnetização, que começava a vibrar intensamente nela, de forma que ele ia começando a criar um laço tipo de obsessão com ela, né? Então, então é muito importante. Lógico que o arrependimento é importante para a gente mudar de paradigma, mudar de caminho, mas se a gente fica muito tempo nisso, né, acaba sendo essencial para a gente. E lembrando sempre, né, que o próprio Jesus trouxe essa informação no seu tempo, que antigamente o pessoal achava que Deus era um Deus punitivo, né? E Jesus trouxe isso para a gente. Também o Espiritismo ampliou ainda mais que Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de misericórdia, né? Que no final todos nós seremos felizes e perfeitos, né? Vai demorar, mas vamos chegar lá, né? Então não devemos carregar essa culpa por muito tempo, que isso pode ser prejudicial para a gente. Tem mais alguém que quer falar aqui? Acho que essa questão da culpa é interessante mesmo de comentar, porque realmente a culpa em si não leva a nada. Eu acho que é só uma questão de análise, né? E a gente se questionar como posso fazer melhor da próxima vez, né? Porque é um processo mesmo. Às vezes, só o fato da gente estar interrogando a nós mesmos, olha só, não fiz isso bem. Talvez antes nem isso a gente faria. A gente faria e continuava errando e achando que estava certo. Com presunção ainda. Hoje em dia a gente já se questiona, né? Então, esse é um processo mesmo de mudança, né? Pudera a gente só fazer assim, né? Já, tá bom. Tem que ter um trabalho, e isso faz parte do trabalho, o autoquestionamento. Eu acho que culpa é um sentimento muito pertinente, muito importante, mas não dá para ficar estagnado na culpa, né? Você tem que partir da culpa para arrependimento, do arrependimento para resignação, da resignação para reforma íntima, né? A gente fica estagnado na culpa e aquele pensamento como é que fala? Aquela monoideia, que é complicado sair disso. Não é fácil, não. Sim. Isso pode levar a depressão, várias coisas. Sim. Não mas é um aprendizado, faz parte do aprendizado, né? Já teve épocas da minha vida que eu senti culpa, acordava de manhã cedo, a primeira coisa que você faz quando você abre o olho é bater aquela culpa. Você fala assim, não, o que eu fiz? Mas você tem que aprender com isso, né? E depois de bola para frente e aprender com isso e se liberar disso e usar isso como uma mola propulsora. Né? Na 193 aqui, pode o homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que esteja na atual? Não. Essa pergunta é tricky. É uma pergunta meio ambígua aqui. Você pode interpretar de diversas formas, né? Em que sentido que ele está falando, né? Se a gente pensar do ponto evolutivo moral, não, né? Agora, o intelectual e social, talvez sim, né? Então... E mesmo, às vezes a pessoa executa, por exemplo, uma paixão dela, ou cai aparentemente mais baixo numa paixão que ela não cedeu àquela tentação numa encarnação passada, mas isso não significa que ela evoluiu.
que aconteceu uma situação, talvez a expôs mais para aquilo, mas, no entanto, o que ela já aprendeu, ela não esqueceu das outras áreas que ela já aprendeu. O próprio Emmanuel, né, se a gente pegar para ver, há 2000 anos, ele é um senador romano, e nos 50 anos depois ele é um escravo. Né? Então ele né, por questão social e até mesmo a questão de inteligência, talvez ele não né? Vamos ver aqui, ó. Com relação à posição social, sim. Com o espírito, não. Então, questão social, isso muda. E até mesmo assim, se a gente pensar no ponto de vista de evolução espiritual, nós podemos evoluir intelectualmente e moralmente. Do ponto de vista moral, a gente é o que é. Nós somos isso. Não somos melhor que isso, né? Mas do ponto de vista intelectual, isso pode ser moldado conforme a necessidade da encarnação que o espírito vem desenvolver. Né? Então, pode ser um espírito extremamente com um intelectual avançado, mas que ele nasce numa existência, por algum motivo, com isso apagado, né? Com isso neutralizado, para que ele possa desenvolver outras atitudes. Um exemplo disso, né? Bem, acho que a gente pode finalizar aqui nessa questão. Eu estava no YouTube, tem acho que uns 2 programas, eu não sei se também ele participou de mais, né? Mas tem uns 2, 3 programas do Chico completo, né? Quando ele participou do Pinga Fogo. E qual dos 2 que é o vídeo? Mas está lá no meio de algum deles. Quem tiver interesse, basta jogar lá no YouTube, né? Pinga Fogo Chico Xavier, ouvir o programa todo, que vale a pena. E uma dessas questões que eu estou falando, só para a gente entender essa 193. E uma dessas questões, assim, que eu sempre aprendi na doutrina o seguinte: o espírito evolui intelectualmente e moralmente. E a tendência que a gente tem é estar um pouco mais evoluído intelectualmente do que o moral. Porque o intelectual puxa o moral. A partir do momento que você aprende conhecimentos, tem um grau de raciocínio, de tomar uma decisão melhor, isso ajuda você a progredir moralmente. Né? Só que o moral é o que a gente é. E o intelectual ele pode ser moldado conforme a existência. Então eu fiquei pensando o seguinte, eu fiquei fazer umas reflexões assim, falei, então Chico Xavier ele deve ser um espírito extremamente inteligente, porque moralmente ele é um grande exemplo para todos nós. Verdade, boa dedução. Mas nessa existência, a intelectualidade dele era 0. Ele estudou, sei lá, até a 4ª série, só se eu não me engano, né? E ele mesmo falava que ele não tinha muito conhecimento das coisas. Mas se ele era moralmente evoluído, ele tinha que ter, né? Na minha cabeça era isso. E aí eu estava ouvindo esse programa Pinga Fogo, e assim, eu ouvi dele mesmo, né? Tá lá no YouTube. Ele falando o seguinte, teve um entrevistador, que se eu não me engano foi o Herculano Pires, que estava fazendo a pergunta. Ele falou: Chico, você tem mais de 20 anos de doutrina espírita, e até hoje você nunca escreveu um livro por você mesmo, você sempre psicografou. Você não acha que você já teria capacidade de escrever alguma coisa? E aí o Chico respondeu, falou: olha, certamente com 20 anos de espiritismo, eu já podia ter escrito alguma coisa. Ele falou: daria para escrever alguma coisa. Ele falou: mas o que foi me passado, e aí que vem essa parte aí, ele falou: o que foi me passado é que, devido à má utilização da minha inteligência em reencarnações passadas, nessa eu tinha como dever vir e somente servir como instrumento para que outros escrevessem por mim. Eu não utilizaria a inteligência nessa existência. Mais ou menos assim que ele falou, traduzi com as minhas palavras aí, né? E aí casa com isso, né? O ponto de vista social e intelectual pode ser moldado conforme a necessidade que a gente tem que desenvolver na nossa existência. Mas moralmente é o que a gente é, né? Não muda, não. Não dá para achar que eu sou muito mais caridoso do que isso, né? Não sou, infelizmente. Isso é o que eu sou.
Você falou que o Chico só estudou até a quarta série, né? Eu não sei se foi até a quarta série, eu sei que estudou muito pouco, né? Sim. Assim, eu também consigo, acho que foi quarta série, mas vai ler o Evolução dos Mundos, como é que é? O Domínio da Mediunidade. A quantidade de conhecimento que tem naquele negócio ali é impressionante, de biologia, de física, de química. E o cara sem internet na época, né? Como é que ele tinha acesso a toda essa informação, né? É um absurdo, eu acho impressionante. Eu acho que, não sei, Alex, a gente pode parar por aqui, já são 9 horas, continua. Estamos no ponto certinho. Depois vai ter a né? A gente pode ler e continuar. Não, depois é 194, né? 194. Perfeito. Tá bom, muito obrigado, João. Muito legal. Um bate-papo muito produtivo e com a participação de todos. É ótimo. A gente faz a reunião. Eu só acho que deixa eu ver aqui o bate-papo. O Felipe perguntou do livro. Se for o livro do André Luiz, é Libertação o nome. Agora, se for o da Joana, se eu não me engano, é Jesus e Atualidade. É o primeiro da série da psicológica dela. Jesus e Atualidade, acho que é. Oi, João. Oi. O próximo estudo que eu estou organizando é desse livro, Jesus e Atualidade. Ah, que legal. Vou umas figurinhas com você, então, hein? Pode ser. Eu já li ele, mas Joana de Ângeles, para mim, é bem difícil. É complicado. Mas esse aí eu li. Eu tô me programando para ler o segundo. Tô criando coragem para entrar nesse barco, porque é complicado. É a próxima palestra da Fran. Da Fran, né? Legal. Quando vai ter data disponível, porque o CESF está muito disputado ultimamente. É porque ela já queria fazer em outubro, eu achei ótimo. Mas, infelizmente ou felizmente, não tem data disponível. Mas a próxima é no ano que vem. Mas falei para elas, se alguém bobear, não puder fazer, já está no gatilho. Obrigada, Alex. Imagine, obrigado a você, Fran. Vai ser muito bom. E a próxima, aliás, é a da Karen. Eu estava com a janela aberta aqui. Aqui. Que vai ser a vida extraterrestre na literatura espírita. Legal. Então, temos abordado esse tema aqui, vamos poder dar continuidade. E terminamos. Hoje foi o primeiro que a gente saiu do Reencarnação em Outros Mundos, mas poderemos dar continuidade também a esse estudo. Então, muito obrigado, gente, pela participação. Vamos fazer uma prece final, então, se ninguém tiver mais nenhuma observação ou nada, eu sugiro a gente fazer a prece final. Nós vamos ter, nesse sábado, às 11 horas, a Mocidade Espírita e no outro também. Felipe, gostaria de falar alguma coisa, por favor? Só queria agradecer, gente. Que gostoso, que saudade que eu tava. Obrigado, viu? Deus abençoe. Obrigado pela participação, que assim seja. Abraços do espaço aqui. Tamo aí, volte sempre. Nos visite aí do espaço, de vez em quando. Réis mortais. Obrigado, Felipe. Então, alguém gostaria de fazer a prece final? Alguém está no clima? A Lúcia está no clima da prece final agora, hein, Lúcia? Gostaria de fazer? Então, vamos serenando novamente nossos corações, agradecendo essa noite maravilhosa que Deus nos deu, de comentários que nos enriquece cada dia, nessa harmonia de luz, de amor, de paz, e acreditando que sempre seremos aprendizes do Evangelho, da vida, sempre vai ter um guia protetor para nos dar a luz para a gente avançar e que a gente não precisa ter medo. É só ter fé, luz e amor.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Que assim seja. Que Deus abençoe a todos e que seguimos na nossa tarefa de levar a palavra de Jesus Cristo a quem pudermos e oferecer com todo o amor a nossa luz e a nossa paz. Amém. Obrigada, Lúcia. Que assim seja, Lúcia. Muito obrigado. Amém. Obrigada, gente. Obrigada. Boa noite. Obrigada, Obrigado, uma boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Kelly. Kelly tá quietinha aí, como sempre. Boa noite, Boa gente. Deus, Boa noite, boa noite. Até a próxima. Até mais. Boa noite, Danilo. Até mais. Obrigado, Tchau, João. João Luiz também. Bom participar. Tchau, Lúcia.